para você ver as partes internas dos objetos. Sim. E a vista é exatamente aquela parte que você quer ver, sem cortar as paredes. Tá. Para que serve um e outro? A vista é para você ver seus objetos, os móveis, frontalmente, como você coloca. Sim. E o corte para você ver no cartão imobiliário, para você ver as espessuras internas do móvel, por exemplo. A divisão interna, como ela se comporta. Tá. Alguém tem dúvida em relação a isso, entre cortes e vistas? Veja, eu vou tentar explicar de forma simples, que muita gente me pergunta. Veja, é porque isso é algo que não existe na norma, diferente entre corte e vista. Na verdade, uma planta de arquitetura, de construção, o arquiteto ele precisa apresentar cortes para mostrar a relação dos elementos construtivos, né? Parede, laje, forro, teto, então terreno. Isso está representado no corte. Então, por exemplo, esse é um exemplo de um corte de uma casa, um corte longitudinal onde você pode ver o terreno, aqui como vai ficar. Esse traçadozinho é o terreno original, né, que foi cortado, ora aterrado. Aqui estão as paredes, laje, piso, teto. Tá? Então, esse é um corte comumente usado nos projetos de arquitetura. Então, o primeiro ponto é isso. O corte, ele nasceu primeiro, né, esse termo, no desenho técnico e, posteriormente, nas plantas de arquitetura. Mas a norma brasileira ele faz uma diferenciação entre corte e seção. Vocês sabem? Já ouviram falar? Sabem o que é uma seção? Não. Na tela aí vocês podem ver uma seção, na verdade vocês talvez não tenham percebido, mas comumente a gente usa isso. Quando eu falo, por exemplo, em perfil metálico, eu tenho um perfil metálico de seção tubular, eu tenho um perfil I, perfil T, perfil H, I ou H é o mesmo. Então, eu tenho um perfil U, eu tenho uma cantoneirazinha, que é o perfil L. Então, eu tenho vários perfis. Então, a seção seria uma parte tipo assim, de uma peça que você quer mostrar um detalhamento, ela pega dentro do corte, você pega uma seção para mostrar aqueles detalhes. Em termos de norma, veja, primeiro explicando como é que a gente utiliza isso, né? Eu utilizo o nome seção para me referir, por exemplo, a esses perfis. Todo perfil, o nome dele já é a própria seção. Então, eu tenho aqui vários exemplos de perfis. Aqui tem esse perfil H ou I, né? Então, é a própria seção dele. Em norma, vamos lá ver o que significa isso, corte e seção. Então, aqui eu tenho uma peça qualquer, onde está representado aqui o plano de corte. Não é isso que a gente faz? A gente imagina um plano cortando essa peça. Aqui eu tenho um corte, onde está achurado o que foi cortado, o que foi seccionado. Entenderam isso aqui? O de cima? Sim. O de baixo aqui está representando em vista superior, né? E a é o plano de corte. A mesma coisa aqui está em perspectiva e aqui está em planta baixa. Mas do lado direito, embaixo, eu tenho a seção A. Ou seja, numa seção, eu só mostro o que foi cortado, o que foi seccionado, o que está em contato com o plano de corte. Uhum. A norma brasileira, ela diferencia o que é corte e seção. Tá? Eu estou falando da norma brasileira, porque a gente
usa muito, quando a norma americana, por exemplo, não tem essa diferenciação, corte, seção, não existe diferenciação. Para a gente aqui, seção é só aquilo que está sendo seccionado. É aquilo que é tocado, né, pelo plano de Já pelo corte. plano de corte. Então, aqui, por exemplo, eu tenho do lado esquerdo e do lado direito uma representação de uma área seca de uma bancada. Tá? Qual é o corte e qual seção? O corte é o primeiro, a seção é a segunda. Quer dizer, da direita. É o da direita. Corte esquerdo e seção direita, né? Pronto. Então, vocês entenderam. Agora, veja, aí você já tem uma dica. Às vezes, para uma bancada, uma seção ele já explica como é. Se eu mandar junto com a planta baixa, a seção da área seca, mostrando a testeira, se tiver rodopia, no caso aí não tem, eu mostro da área seca e da área molhada, o marmorista ele já consegue fazer. Eu não preciso mostrar o corte. Ou seja, você pode mostrar os dois, tá? Os dois estão corretos, tanto o corte quanto a seção. Os dois estão corretos. Mas o que eu quero dizer é que você não precisa, se você quiser simplificar, você está fazendo o corte. Nesse caso aqui, para o marmorista, a seção me atende. Concordam comigo? Sim. Qual foi o mais simples de fazer, de desenhar? Seção. No Revit, tanto faz, né? Porque você É. tudo com todos os elementos, mas o que eu quero dizer é que os dois atendem o corte ou a seção. Gente, eu repeti o slide aqui, desculpa, tá? Bom, aí eu quero também, eu estou mostrando exemplos de utilização de corte, vista e seção. Realmente. Às vezes, no exemplo anterior, eu coloquei um corte e uma seção de uma bancada. Então, quando eu fizer, vou falar lá na frente, mas o detalhe de uma bancada, eu vou mostrar a planta baixa e vou mostrar o corte e seção, explicando como é essa bancada. Mas, às vezes, eu preciso também mostrar como é uma parede. Eu tenho um quadro, tenho elementos decorativos na parede. Então, a relação disso precisa estar mostrada aí. Aqui, por exemplo, esse quadro foi cortado, mas não necessariamente eu preciso cortar um quadro, tá? Porque às vezes você não sabe nem o tamanho do quadro que você vai utilizar. Então, aqui eu mostrei o ambiente internamente. Eu posso mostrar esse ambiente internamente como corte ou vista. Não é isso? Qual vai ser a diferença de um corte ou vista? Deixa para David, que é melhor do que eu nisso. A vista essa da direita aí, que não tem a parte de corte nas paredes. Primeiramente, qual a diferença de um desenho e de outro? Porque o corte você mostra a parede, a estrutura. Uhum. Pronto. É como se você estivesse passando uma faca ali na planta, e aí você vê as achuras, você vê a parede, a janela. A vista é o que você vê dentro da parede, né? Vocês estão dentro do ambiente, isso é uma vista. O que eu quero dizer, nesse caso aqui, tanto faz eu mostrar um corte ou vista. Porque às vezes eu estou pontuando isso, porque muitas vezes chega-se para mim e pergunta, é corte ou vista que tem que fazer? Gente, você vai escolher o que você vai fazer. Se você quiser fazer corte ou vista, eu preciso que me explique. Mas é necessário, por exemplo, que eu explique que isso aqui tem um forro limitando, até para a colocação desse revestimento aqui na parede. Enfim, eu preciso ter algumas relações. Nesse caso aqui, foi mostrado um detalhamento do mobiliário. Tá? Nesse slide anterior, o que fizemos foi mostrar o ambiente interno. Eu quero mostrar como é a parede.
né? Não precisa ter necessariamente cota aqui, tá? Como eu falei, repetindo, muitas vezes, nesse caso, a gente tem uma ideia de um quadro, mas não sabe o tamanho do quadro. Nesse aqui, o cliente já tinha os quadros, aí foi cotado aqui a altura de espaço. O caso mas no caso das vistas ou corte, a cota ela só pode ser vertical, não é isso? Não, é outra. Vou desmistificar isso. Veja, aqui eu coloquei a planta baixa e coloquei vista ou corte logo em cima, tá vendo? A gente vai detalhamento de mobiliário, mas respondendo a David. Nesse caso aqui, eu coloquei algumas cotas horizontais aqui também. Não existe. Então não existe uma norma. Em relação à cotagem, a norma de cotas ela não fala sobre isso, que você só pode cotar. Olha, a gente vai, se eu quisesse cotar esses espaços aqui em planta baixa, eu teria que fazer um corte, na verdade, um corte aqui mais baixo para mostrar esses espaços, né? Então eu tinha que produzir um outro desenho. Ora, é muito mais fácil eu cotar diretamente aqui. Eu cotei aqui o que eu pude cotar em planta baixa, então, preferencialmente, você vai cotar em planta baixa, mas não existe impedimento de você cotar em vista, certo? Então, então eu posso fazer uma cota tanto horizontal como vertical num corte ou vista. Isso. Beleza. Depende do que for fazer, né? Por exemplo, eu quando faço detalhamento de marcenaria, no corte eu preciso colocar as cotas, porque eu preciso mostrar o tamanho do móvel que vai ser feito, exatamente. onde vai ser colocado. Então, depende do que você quer mostrar, não é isso? Isso, exatamente. Gente, eu preciso, exatamente, Flávio, é isso aí que você falou. O trabalho da próxima semana vai ser muito simples. A gente, a partir de agora, eu estava fazendo algumas aulas. Essa minha apresentação é curta mesmo. Eu estava condensando, diminuindo a aula, mas eu achei que isso ficou confuso. Então, eu vou agora preferir todas as quartas-feiras, nesse horário, a gente ter esse bate-papo para eu dizer qual é o próximo trabalho. O que vocês vão me apresentar é um corte ou vista interna. Eu quero que vocês me apresentem, por exemplo, eu tenho, quando você entra naquele apartamento que vocês estão trabalhando, do lado direito eu tenho uma parede enorme, né? O que eu tenho nessa parede? Eu tenho quadros, tenho móveis. Então, eu quero que você me apresente. Meu objetivo aí é mostrar a relação, a decoração da parede. Vamos dizer. Você quer uma vista com o mobiliário, com tudo, com a vista do layout. Não precisa se preocupar com cota. Nessa vista, o objetivo é só mostrar. Eu quero que você mostre o forro, quem tiver forro. Tá? É o limite, né? Sim. Então, se você... não quero mostrar a laje, eu tenho só forro. Vai até o forro, indica forro. Eu quero que você indique o que é o limite. Mas, assim, o objetivo é mostrar a decoração da parede. Ficou claro? Pronto, a parede, quando a gente entra no apartamento, a parede do lado direito, você quer a vista ou o corte dessa parede. Isso. Que no meu caso de Carol tem uma mesa, como se fosse um home office, tem um sofá e tal, aí você quer ver isso. Também se tiver quadro, essas coisas, não é isso? Isso. Professor, vocês podem mudar outra parede, porque vocês vão ter que fazer tudo, né? Vocês vão ter que me mostrar tudo que for relevante. Eu tenho uma parede que não tem nada, não preciso mostrar. Sim. Eu quero decorar a parede. Eu tenho a parede da cama. Eu vou ter a cabeceira e vou ter quadros também. Você deve mostrar essa parede também. Agora, eu só preciso que você faça uma para me mostrar a aula que vem, para eu saber seu entendimento. Quem quiser fazer mais, já faz você, Flávia, que está trabalhando no Revit. Então, você já pode coloca uns quadros. São todos referenciais, tá? Quando a gente já fazer, deixar pronta de todas as vistas,
por exemplo, do apartamento todo, eu já posso fazer, mas Já eu pode vou te fazer. entregar uma semana que vem. Isso, exatamente. Porque você vai me mostrar e no final você vai entregar tudo. Então, eu quero que você faça pelo menos uma vista com o objetivo de mostrar a parede decorada. Essa vista pode estar em 1:50. Quando eu fizer detalhamento, que eu vou explicar a aula que vem, vai ser 1:25. Tá. Aí vai ter cotado, vai ter detalhe. Mas, por enquanto, eu quero... a gente está falando de parede decorada. Então, pode ser 1:25 ou 1:50. Nesse caso, que não tem cota. Na que a gente vai ver semana que vem, precisa ter cota, precisa ter 1:25 ou 1:20. Mas Professor, até 1:50 resolve. Professor, nesse corte ou vista, eu coloco o contrapiso e a laje, ou só até o forro e o piso? Ó, vou reformular de novo. No corte, vai sair o meu contrapiso, piso, forro, quem está laje? perguntando? Mariana. Mariana. Gente, pelo amor de Deus, liguem as câmeras para ver vocês. Ô, professor, hoje não dá, não. Não se arrumou. Por favor, viu? Quero todo mundo, a aula que vem, arrumado para ver a cara de todo mundo. Pronto, hoje tá eu estou aqui com minha roupinha, que eu vou fazer aula de yoga depois da sua aula. Então... Tá justo. E aí? O que acontece? Você não precisa mostrar contrapiso. Eu preciso, primeiramente, uma coisa que tem que entender, que são os limites. Se você quiser simplificar, não mostrar laje, não sei o quê, vai até o forro. Mas se for mostrar a laje, ou se for mostrar a laje, você vai mostrar ele completinho e tal. Mas eu não preciso chegar no detalhe, contrapiso, eu posso tratar tudo como se fosse uma laje simplificada. Tá? Como está aqui, inclusive, né? Está nesse exemplo. Vocês não estão vendo. O exemplo aí que eu posso fazer uma pergunta que me atormenta. Afinal, o pé direito desse apartamento é 2,70 de piso a laje ou é 2,60? Olha, para efeito de trabalho, vocês vão considerar que o que existe lá é 2,60 de piso a forro. Eu tenho ainda mais 15 centímetros, então até a laje é 2,75. Isso para efeito de trabalho de vocês. Mas, na verdade, o que se encontra lá não é isso, né? Eu fiz esse projeto e, para minha surpresa, quando eu tirei o forro, o pé direito, o forro era baixo e até a laje estava 2,50. Isso aí foi algo irregular. Foi entregue com forro o imóvel, os ambientes de permanência prolongada, como sala, quarto, ele precisaria ter 2,60, tá? Mas não na realidade não é. Vocês vão considerar que o existente lá é forro na sala 2,60 e a laje 2,75, tá? Tá. Obrigada. Alguma dúvida a mais? Todo mundo entendeu o trabalho da semana que vem? Eu sim. Beleza. Tá, eu senti hoje na conversa... Posso passar para outro assunto? Pode. Sim. A gente teve algumas interrupções durante esse último mês. Tá? Eu fiquei doente, não sei se alguém mais teve chikungunya. Mas Graças a Deus, né? É muito ruim, né? Eu estou, inclusive, tendo crises de dores. Então, eu penso que essas crises levam até 3 meses. Hoje eu estou conseguindo levantar, ainda com alguma dificuldade, mas tem dias que eu não consigo levantar. Mas, assim, a primeira semana, eu contraí chikungunya, estava tendo febre e tal, passei uma mensagem para vocês, depois a gente teve uma aula, depois teve feriado, aí eu deixei 2 semanas para vocês fazerem um trabalho, né? Pedi que quem quisesse tirar dúvida e tal, aí ninguém se apresentou, aí só ficou tudo para a outra semana, que foi hoje, então até acumulou, atrasou um pouquinho. Mas aí a gente teve o feriado, que foram antecipados,
e teve o recesso de alinhamento que a EVAD pediu. Então, teve uma pausa aí grande. A partir de agora, a gente vai ter esses encontros semanais, vamos ficar mais próximos, e é muito importante que vocês respondam a isso, porque é um trabalho simples que eu estou pedindo, que assim, uma pessoa que tem mais experiência no CAD faz em, sei lá, no máximo 2 horas, o estudante pode levar um pouquinho mais, está aprendendo CAD, vai levar 4, 6 horas. No Revit, que Flávia está fazendo, isso é bem rápido, né, Flávia? Então, você já... Mariana também, né, Mariana Mari? também está Mas fazendo, né? Flávia é profissional, eu sou estudante. Pronto. Dadinho, você está arrasando. Tá. Em relação aos trabalhos hoje, de uma forma geral, os trabalhos de forro, iluminação e tomadas estavam bem. Eu acho que vocês estão entendendo, estão no caminho. Eu fiz as observações pessoais pertinentes a cada trabalho, tá? E pronto, a gente vai seguir nesse caminho. E eu notei que vocês ficaram muito preocupados porque eu fiz uma programação e todo mundo ficou desesperado, começou a ter várias mensagens, mas eu queria tranquilizar vocês. Eu não vou... aquilo é uma programação que a gente vai tentar cumprir. Claro, se tiver dificuldade, a gente vai, nesse momento, alinhar. A gente não sabe quando é que... Eu não sei nem se vai ter, por exemplo, segundo semestre esse ano, né? A gente está numa situação que a gente não sabe quando é que vai poder reencontrar. Então... Tá complicado, não sabe quando é que volta, ainda mais agora que Salvador vai ter neve, né? Tá complicado. É verdade. Vai ter o quê? Para não chorar. Salvador vai nevar. É o meme aí do o novo ministro interino da Saúde. Da Saúde, ele disse que a temperatura... O clima do Norte e Nordeste é o mesmo do Hemisfério Norte. É o mesmo do Hemisfério Norte. Ele confundiu o Norte e Nordeste do Brasil com o Hemisfério Norte. Então, aí, do meme já tem aí Pelourinho nevando. Pelourinho nevando, vai ter Olimpíadas de Inverno aqui em Salvador 2026. Mas então... Eu queria lhe fazer uma pergunta. Sim. Casé, quando é que você apresenta para o cliente, no seu projeto, você apresenta o corte ou a vista? Ou, se, já que não é a mesma coisa, quando você faz a parte do mobiliário, o que é que dá mais resultado para ele quando ele vê? Primeiramente, tá? A gente tem um estudo preliminar, que é onde o cliente tem muita participação naquilo ali. E depois, ele liberando, a gente vai fazer o projeto executivo. Na verdade, eu divido o projeto executivo em 2 partes, projeto básico ou anteprojeto, e depois o anteprojeto executivo, na prática. Né? Porque, assim, algumas coisas não estão definidas ainda. Eu mostro um pré-projeto para ele, com tudo, com corte e vista, mas, assim, ele tem que aprovar. Então, às vezes, numa reunião dessa, mostrando detalhes, isso varia de cliente para cliente. Por exemplo, eu digo para você, se o cliente for homem, homem não é tão detalhista, né? Homem é mais generalista, assim, ele vê um todo, ele quer, ele às vezes até confia mais. Claro que isso muda de gente de um para outro, de uma forma geral. A mulher, o gênero feminino, ele é mais detalhista, né? Então, a mulher pensa no lugar mais assim, né? O lugar onde vai botar a bolsa, você está chegando em casa. Então, são detalhes muito práticos do dia a dia também. Então, a mulher pergunta mais, interage mais nesse momento. Eu apresento ainda sem cota para ele, aí depois vou sentar com ele, escolher revestimentos. Então, eu pensei em madeirado, qual madeirado? Então, vou sentar com ele, aí vou sair com ele para escolher o revestimento que vai ser aqui. Porque eu pensei em colocar aqui um revestimento cerâmico tipo tijolinho. Aí a gente vai escolher o tamanho e tal. Então, aí, depois de tudo escolhido, definido, eu faço o projeto
executivo que tem tudo isso aí. Agora, daqui, a gente não tem como ser tão passo a passo aqui academicamente. A gente está pulando, que é perfeitamente viável, porque o cliente, você tem total controle sobre ele, né? Então, a gente passou do projeto, do estudo preliminar para o projeto executivo. Mas, na prática, a gente vai, antes de estar tudo cotado, tudo definido, a gente vai ter ainda uma reunião com o cliente para esmiuçar todas essas coisas. E esse encontro com o cliente vai variar muito, essa demora, de acordo com o perfil do cliente. Se ele for muito detalhista ou se ele for mais genérico, né? Então, isso aí não tem como prever o tempo que demora isso aí. Ficou claro? Mas aí, quais são os 10 erros mais recorrentes no projeto que consta? Olha só, na parte agora do forro, tomadas e iluminação, algumas pessoas não colocaram as cotas, tá? Então, outras não colocaram os comandos de iluminação. Então, mas de uma forma geral, os projetos estão bem completos. Eu digo até que a maioria estava assim bem completo. Uma coisa também que aconteceu que vocês não perceberam, e às vezes eu permito que algumas coisas aconteçam, né? Que é preciso que vocês errem para aprender. Por exemplo, colocar tomada de embutir num pilar. Não dá para colocar, dá para você colocar no revestimento, se você tiver um painel, dá para colocar de sobrepor, mas de embutir direto não dá. Então, muita gente cometeu esse erro, foi o erro mais comum até. Eu acho que 90% colocou uma tomada de embutir dentro do pilar. Tá? Mas de uma forma... Tem tomada de sobrepor? Tomada de sobrepor existe. Aquela antigamente, assim, uma redondinha? Tem redonda, quadrada, tem vários tipos. A tomada de sobrepor, ele é utilizado no esquema mais industrial. Gente, a gente vai acabar o tempo, tá? Então, só para concluir, mas você pode pesquisar a tomada de sobrepor. Quem está utilizando o esquema industrial, por exemplo, pode usar todo de sobrepor com tubulação aparente. Então, aquela tubulação, um tubozinho aparente, que pode ser um preto ou um de aço que você possa pintar. Tá? E tem branco também, tem tubulação branca, cinza. Isso tá Aquela fitinha, Casé, tem uma fitinha elétrica que você coloca por cima e depois passa a massa. A fita é para você colocar, emassar depois e pintar. Mas a fita, ele digamos, para você utilizar num pequeno espaço. Além dela ser cara, se tiver algum problema, você vai ter que arrancar ela e trocar, né? Então, ela é para resolver uma coisa rápida, que você precisa, não tenha como fazer obra. Mas dentro de uma reforma grande e tal, a gente não faz isso. Ou seja, ela é uma exceção, tá? Ela é para resolver uma situação de exceção. Alguma dúvida a mais? Então, eu não. Pronto. Eu queria que vocês ficassem tranquilos em relação a isso. E, porventura, que é melhor do que a gente falar por WhatsApp, se tiver necessidade, a gente marca uma reunião entre a gente para alinhar o que for necessário, né? Para tirar essas dúvidas. Eu sei que a gente passa mesmo por um momento de segurança. Para mim também não tem sido fácil. Tá? Então, eu preparei, segunda-feira eu fiquei até 1h da manhã preparando uma aula, que eu já preparei todas as aulas aí para vocês. E, enfim, tudo isso é novidade para a gente, e a gente vai aprender muito com isso também, tá? A gente, quem se habituar mais com a tecnologia, inclusive, vai sair na frente, porque a gente está antecipando algo que já era tendência. Então, design de interior, trabalhar em casa, que é uma coisa muito interessante, home office, preparar o ambiente para home office.
tá? Com iluminação adequada, às vezes tratamento acústico, o espaço para as pessoas trabalharem em casa. Então, eu não tenho dúvida que muitos profissionais liberais poderão trabalhar em casa. Tá? Até médico. A gente vai ter, no futuro, atendimento, um pré-atendimento em casa, né? Então, o médico, por exemplo, dermatologista, eu imagino que em alguns casos ele possa ter a segunda e quarta trabalho de casa. Poxa, esse seu caso aqui é isso. Não, esse seu caso, eu preciso que você vá quinta-feira no consultório para eu examinar melhor isso aí. Então, entendo que a gente vai ter relações de trabalho com mudanças profundas. Claro que isso não é imediatamente, não. Isso acelerou, tá? Você acha que o design de interior vai precisar ter grandes escritórios agora? Ou você vai ter um espaço que vocês possam reunir presencialmente, atender o cliente, mostrar os produtos? Mas você de repente, quem é que está trabalhando junto aqui? De vocês? Tem alguém aqui? E grupo tem vários, mas todos online. Não, é isso. Eu falo assim, profissionalmente. Então, eu já fazia isso antes. Eu tenho equipes, na verdade, minhas equipes de trabalho foram aos poucos desassociando. Eu tive um profissional que foi para a Suíça em 2015, casou e ficou lá, e ele ficou 2 anos trabalhando comigo. Depois eu tive uma que foi para o Rio de Janeiro, uma que foi para o Canadá e a última foi para Londres. Então, em setembro, a última profissional que trabalhou comigo fixa, ela se mudou para Londres, casou. A gente ficou ainda alguns meses trabalhando, mas eu resolvi fechar o escritório e ir para um cowork, onde tinha outros profissionais de arquitetura e design de interior trabalhando, e é um espaço colaborativo. E eu tenho hoje gente trabalhando comigo que não está no quadro. Eu tenho 3 profissionais trabalhando. Então, cada um fica responsável por um projeto. Já tem muita gente fazendo isso, né? Já tem, mas isso que eu estou dizendo já era a tendência, e esse momento antecipou isso, tá? A gente está fazendo um esforço, tá? Tem todas as dificuldades, tem. Mas, ao mesmo tempo, a gente está aprendendo com isso, tá? Diga, Davi. Eu quero tirar uma dúvida, eu acho que deve ser uma de todo mundo, né? A gente se formaria agora no final de junho, né? Que acabaria o semestre. Sim. Né? Como é que a instituição EBAD, né? Já que você faz parte dessa equipe da EBAD, vê a nossa formação dentro desse momento que a gente está passando? Como é que vai se dar isso? Olha, veja, primeiramente colocar a situação que a gente está desbravando, né? Então, assim, a gente não tem todas as soluções, a gente imagina as situações. O que é que nós conversamos do início? Inclusive, eu fomentei isso da gente poder fazer aula online, né? Então, eu fui um dos que fomentaram, coloquei todo mundo, vamos fazer e tal, a gente consegue, é possível. Agora, a gente colocou que, obviamente, nesse processo, algumas pessoas poderiam ter dúvidas, e a gente teria que avaliar isso no final. Se for o caso, ter reforço, ter um encontro para tirar dúvida, reforçar algo que não ficou claro. Então, isso a gente conta que alguma coisa pode acontecer nesse sentido. Mas não existe nada pronto, tá? Então, se quem tem filho em idade escolar, eu hoje mesmo, meu ex-estagiário, o último estagiário que eu tive, Vitor, ele se formou hoje pela Unifax. Então, o trabalho final de graduação ele apresentou hoje. Então, ele passou todo esse momento trabalhando à distância, né? Então, ele concluiu, ele só estava fazendo o trabalho final de graduação. Então, ele está com esse trabalho que começou, na verdade, semestre passado e tal, e concluiu todo com orientação à distância, né? E apresentou, então, para uma banca, que com um profissional e 2
professores, o orientador e um professor que é convidado, foi todo à distância. Tá? Então, é possível, mas claro que a gente vai avaliar e especialmente ouvir vocês, quais são as demandas, quais são as falhas, e tentar. Claro que essa formação, só vai ser possível depois, né? A gente vai ter que concluir o que for possível concluir. Alguns professores entenderam que suas disciplinas não tinham como dar aula à distância, eles não estavam preparados, precisavam ter encontros presenciais. Outros que já preveram alguns encontros presenciais depois desse período online. E, no meu caso, eu previ pelo menos um encontro presencial. Eu pretendo fazer um encontro de pelo menos 2 horas ou mais, onde a gente vai ter um bate-papo e minha ideia é estar numa loja, ou pode ser até mais, tá? Eu costumo fazer, na verdade, 2. Tá? A gente pode avaliar isso também. Que seria... que na verdade, o Marcelo também já faz, que é na loja de materiais de construção. Então, eu pensei em levar vocês numa loja que eu tinha já marcado, que era a Breton. A gente adiou, foi bem naquela semana que começou a quarentena, e a gente lá vai ter um espaço para discutir mesmo as questões de decoração. Nesse tempo, eu já vou estar com o trabalho de todo mundo, eu já vou estar com o feedback de todo mundo. Né? Então, o que eu imagino, inclusive, seria um momento para entregar esse trabalho para vocês. Eu marquei também, minha ideia é esse trabalho ser impresso, mas eu não sei como é que vai ser, se realmente vai ser impresso. Eu coloquei lá no roteiro, né? Trabalhos impressos e tal, mas será que a gente vai poder ter um lugar para entregar esse trabalho? Não sei. Vamos esperar mais perto, que aí a gente vai definir, porque se não tiver, vai ser uma pasta mesmo em PDF. O impresso é legal, porque às vezes eu faço alguma anotação no impresso. Mas, Davi, então, respondendo a sua pergunta, a gente está atento a essas questões, mesmo nas aulas presenciais.